Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, nossa pílula inspiradora do bem, hoje é quarta-feira, dia 6 de janeiro, luz e paz sempre ao seu coração, à sua vida. Gente, antes de começar, só avisando, excepcionalmente hoje nós não vamos ter o Evangelho no Lar ao vivo, que é às 9 da manhã, né, que a gente está fazendo, mas amanhã, quinta-feira, a gente volta às 9 horas em ponto aí juntinho com vocês para os nossos estudos diários do Evangelho no YouTube e no Instagram, tá bom? Gente, hoje eu queria conversar com você a respeito da perspectiva otimista que nós devemos ter em relação à vida, superando, claro, os grandes medos que muitas vezes invadem a mente e o coração humanos. O que acontece? Todos os dias, quando a gente acorda, nós temos que fazer escolhas importantíssimas, né, sobre como nós vamos lidar com os nossos desafios. E talvez a maior de todas essas escolhas seja exatamente aprender a manter a mente otimista em meio à instabilidade que a gente encontra no nosso cotidiano. Se a gente for pensar sempre que a gente está matriculado, como a gente sempre fala aqui, no nosso planeta escola, né? E ao mesmo tempo hospital, que é a Terra, gente, instabilidade no cotidiano é o que mais a gente vai ter, é ou não é? Todo dia nós vamos ter sempre alguma coisinha fora do lugar. Né, uma notícia infelizmente ruim que está lá na internet, é às vezes um parente que não está legal, é uma instabilidade, né, em alguma área que você não gostaria, algum caso ainda mal resolvido que não deu para resolver. Quer dizer, os convites para nossa mente ir para o futuro, se preocupar com alguma coisa ou voltar para o passado e se apegar, elas acontecem o tempo todo. Então, trazer essa mente, mantê-la no presente e resolver um problema num passo de cada vez é um desafio para muitos de nós, porque a mente da maioria das pessoas é muito agitada. Como é que é a sua? Você é dessas pessoas com a mente agitada também? Porque a maioria das pessoas na humanidade são totalmente dominados pela mente. E aí que está o problema, né? Quando a gente é dominado pela nossa mente, a mente ela busca ainda alguns tipos de sensações, né, de sentimentos que não são legais. Por exemplo, medo, sensação de medo. Muita gente tem medo da miséria, medo da morte, né, medo da doença, medo da opinião dos outros. Imagina só a gente viver com medo, que terrível que é. E o medo é uma alucinação, literalmente, né? Porque nós criamos medos imaginários. Porque no final das contas, você não sabe o que vai acontecer no futuro. Né? E a gente muitas vezes tenta sustentar os nossos medos pelo receio de talvez, quem sabe, possa um dia acontecer. Gente, para com isso. A vida acontece nesse segundo que está sendo passado agora. E depois no próximo segundo, e depois no próximo minuto, e depois no próximo. Se você for uma pessoa que viver, né, deixando o medo tomar conta de você, não importa o que seja, você não vai sair do lugar. Para com isso. Não, para. Nós temos que melhorar esse nível de inteligência emocional. Isso pode ser treinado, educado. Aprender a ser otimista, como sustenta o Dr. Seligman, da Universidade da Pensilvânia, é um treinamento de dentro para fora em que a gente vai ensinando o inconsciente, mudando a linguagem, as imagens que a gente carrega na mente, para a gente determinar o dia que a gente quer ter. Então você já começa na hora que você acorda, né? Assim que você acordar, já visualize um dia bacana, legal, para não dar chance para o pensamento negativo invadir tua mente. Acordou, não vai pegar televisão, celular para ver notícia ruim, pelo amor de Deus. É o que muita gente faz. Aí depois não entende, né? Porque que o coração, a mente só ficam ansiosas. Não. Entende? Quando você for dormir, se a mente está agitada, calma, sabe? Depois do banho, que você for lá se tranquilizar, respira fundo, faz uma meditação de uns 10 minutinhos, coloca uma música tranquila. Mas não, tem gente que exatamente antes de dormir, tá lá vendo televisão, tá lá vendo filme violento, tá lá conversando aquelas conversas agitadas, e aí dorme na agitação, acorda na agitação e não entende porque que a mente fica neurótica, sempre com medo, com insegurança de alguma coisa. Então, aprender a ser otimista é ter ideias de otimismo. E é o que o Evangelho ensina, né, gente? É onde está a sua mente. Lembra da fala de Jesus? Aonde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Então, o nosso tesouro mental ele tem que estar onde? No aqui e agora. Então, você vai se levantar e vai trabalhar a sua mente. Hoje, meu dia vai ser maravilhoso. Já está sendo maravilhoso. E aí você agradece. Obrigado pelo dia que eu tenho hoje. Obrigado pelo trabalho que eu estou indo para ele. Ou eu não tenho trabalho, mas eu tenho a minha casa, vou cuidar dela. Ah, eu estou com alguém doente em casa. Que bom que Deus me dá a chance de auxiliar na melhora do meu parente que está enfermo e está melhorando e eu estou podendo ajudar. Entende? Você vai construindo
um ambiente de paz e de bem-estar muito mais harmonioso numa mente treinada para vibrar no campo do bem. Esse, gente, é que é o grande objetivo de todos nós, não é? Então treine a sua mente para ser otimista, através da oração, das boas leituras, gente, isso faz um bem danado, né? E fazer o bem, então, às outras pessoas, aos animais, à natureza, né? Poder ser útil a alguém, levar uma palavra de conforto, de bom ânimo, né? A quem nos rodeia, você está educando, você está enchendo a sua mente inconsciente de coisas boas. Então você está treinando a sua mente também para ser otimista, ao invés de ficar vibrando no medo. Então vamos lá, sintetizando nossa pílula de hoje, você quer vibrar no medo ou no otimismo? Né? Você quer ser uma pessoa medrosa ou quer ser uma pessoa otimista que vive a vida tendo noção da realidade, mas com estado de espírito poderoso? É treino, gente. Não é fácil para ninguém. É um treino que cabe a todos nós fazer, realizar, para a gente poder chegar onde a gente deseja. Tá bom? Então, beijo grande no seu coração. Lembrando, nosso Evangelho no Lar só hoje, que não vai ter amanhã, a gente se encontra às 9 horas. Obrigado a você que compartilha as pílulas queridas com toda a sua rede de contatos. E vamos ser otimistas, né? Porque com certeza a nossa humanidade precisa e o nosso coração também. Até breve, meus amigos. Até muito, gente. Muito breve.